professora Nathalie, espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas virtuais, certo? Na aula passada, a gente deu uma revisada em MDC, que é o máximo divisor comum. E na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho do MMC, mínimo múltiplo comum, que apesar dos nomes serem parecidos, a gente não pode confundir porque eles são usados em situações diferentes, certo? O mínimo múltiplo comum, a ideia que a gente tem dele é que o MMC de dois números, ele vai ser o menor valor que seja diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. Falando assim, é um pouquinho difícil de verificar, né? Então, a gente vai tentar perceber isso na prática. Vamos calcular o MMC do número 4 e do número 6, certo? E assim como na aula passada, a gente vai verificar dois métodos para isso. O método fazendo a listagem dos múltiplos desses valores e o método mais prático, tudo bem? A gente vai começar aqui listando quais são os múltiplos do número 4, certo? Lembrando, múltiplo são todos aqueles resultados de multiplicações. Então, sempre que eu fizer uma multiplicação por 4, o resultado dela vai ser um dos múltiplos do número 4, certo? Então, por exemplo, quando eu faço 4 vezes 0, o resultado é 0. Então, aí é o primeiro múltiplo que nós vamos ter. 4 vezes 1 é 4. Então, nosso segundo múltiplo. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, vezes 6 e assim por diante. Todos os resultados dessas multiplicações são considerados aqui os múltiplos do número 4, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa com os múltiplos do número 6. Nós vamos fazer uma listagem aqui fazendo multiplicações por 6, certo? 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. E a gente vai colocar aqui na nossa lista todos os resultados dessas multiplicações que a gente fizer. Como a gente está querendo o mínimo múltiplo comum, a palavra comum significa que ele tanto vai pertencer aos múltiplos do 4, como ele também vai pertencer aos múltiplos do 6. Então, aqui eu marquei em vermelho os números que se repetem nessa minha listagem, certo? E aí é interessante que a gente observe que os múltiplos, eles vão ser um conjunto numérico infinito, porque eu sempre vou poder continuar fazendo essas multiplicações. Tudo bem? Então, vamos aqui escrever quais são os múltiplos comuns. Esses que estão marcados em vermelhos, que se repetem tanto na listagem do 4, como se repetem na listagem do 6, certo? Então, a gente tem aqui o 0, o 12 e o 24. Se nós fôssemos continuar as multiplicações, apareceriam mais valores aí. Por isso que a gente tem a reticência aqui para indicar que essa lista ela continua, certo? Então, a gente vai se atentar para um detalhe aqui no nosso conceito, certo? Nós queremos o menor número, mas ele precisa ser diferente de zero. Quando você for fazer o MMC de outros números, você vai sempre perceber que eles começam com o zero. Só que o zero aqui, ele não interessa para a gente, certo? A gente quer o menor que não seja zero. Então, entre os valores que a gente está observando aqui, qual deles é o menor? O 12. Então, a gente vai poder dizer aí que o MMC do número 4 e do número 6 é igual a 12. Esse daqui é o primeiro método, certo? Que é o método em que a gente faz todas as listagens. Mas, obviamente, vai ter um método que é mais prático, que nós vamos utilizar a fatoração, que era a que a gente estava relembrando na aula passada do MDC também. Por isso que não pode confundir, certo? Para a fatoração, a gente precisa memorizar essa sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. É uma sequência infinita também, que eu sempre peço para vocês memorizarem, porque ela vai ser útil nesses dois momentos, tanto para o MDC como para o MMC. Por isso que é importante memorizar certinho. Então, a gente vai montar aqui a nossa fatoração, né? A gente escreve o 4, escreve o 6 e traça uma retinha aqui do lado deles. E a gente vai começar a dividir pelos nossos fatores primos, na ordem, certo? Primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5, na ordem que aparece aqui a nossa sequência. Então, vamos lá. 4 dividido para 2 dá 2. E 6 dividido para 2
dá 3. Lá no MDC, eu explicava para vocês que vocês precisavam circular os números em algumas situações, né? Aqui você não precisa se preocupar com isso. No MMC, você vai fazer a fatoração normal, certo? Sem se preocupar em circular os valores. Então, a gente continua aqui. Como eu tenho o 2, que pode ser dividido por 2 ainda, eu vou dividir ele, certo? Então, 2 dividido para 2 dá 1. E como 3 não pode ser dividido por 2, porque o resultado seria um número decimal, um número quebrado, nós repetiremos o 3, certo? Então, analisando esses nossos dois valores aqui, a gente vai perceber que nenhum deles pode ser dividido por 2. Então, a gente passa para o próximo fator primo, que é o 3. 1 dividido para 3 não dá, então você repete. E 3 dividido para 3 dá 1. Quando você chega nessa situação aqui, que os seus números que você estava dividindo chegam no 1, significa que a sua fatoração terminou, certo? Quando todos os resultados aqui forem iguais a 1, sua fatoração terminou. E para saber o MMC, isso aqui está errado. Eu consertei aqui, certo? Para a gente saber o MMC do 4 e do 6, nós vamos apenas multiplicar esses valores que apareceram aqui na nossa fatoração, tudo bem? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 igual a 12. Prestem atenção em apenas um detalhe. A gente vai poder verificar os números dessa forma, certo? Eles multiplicados separadinhos. Mas pode ser que em algumas questões você encontre eles na forma de potência. Então, como eu tenho aqui 2 vezes 2, eu poderia escrever 2 ao quadrado, certo? Então, em algumas atividades, vocês podem perceber que está escrito desse jeito, ou em outras pode estar escrito dessa maneira aqui, mas simboliza a mesma coisa, certo? Esse a ao quadrado aqui significa que o 2 apareceu 2 vezes. Tudo bem? E aí eu vou deixar aqui com vocês algumas questõezinhas para que vocês respondam, certo? Tira print. Quem não tem o livro, tira print, copia no caderno e responde. E quem tem o livro não precisa, certo? Vai lá na página 55 e responde normal. Tudo bem? Essa daqui também, ó, preciso que vocês tirem print, quem não tiver o livro. Vou procurar aqui um lugar que eu não atrapalhe. Pronto. Tira print das questões, responde no caderno e qualquer dúvida vocês podem me procurar que eu ajudo, certo? Todas as informações da aula de hoje, para quem tem um livro, elas estão nas páginas 53 até a 56, certo? Tudo que eu falei aqui está bem explicadinho lá também. Eu espero que vocês continuem se cuidando e que esse período de quarentena ele acabe logo. Até a próxima aula.